Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar então sobre o Planeta dos Macacos, do Pierre Boulez. Eu acho que é assim que fala o nome dele, eu não tenho muita certeza. Eu recebi esse livro da editora Aleph. Esse livro foi publicado em 1963 e teve sua primeira adaptação para o cinema em 1968. Eu não vi o filme, apesar de que, sabe, eu sinto que esse filme e o livro são essas coisas que estão na nossa cultura geral, mesmo a gente não tendo assistido, assim. Tipo, por algum motivo, eu não sei de onde eu tenho cenas do filme na minha cabeça, mas eu nunca vi ele inteiro. Pelo menos não lembro de ter visto ele inteiro. De qualquer forma, eu li o livro em junho e vamos falar um pouquinho sobre ele. Primeira coisa que eu queria falar é sobre a edição, que eu achei uma gracinha. Primeiro que ela tem os cantos arredondados, eu acho isso fofo. Outra que ela tem um projetinho gráfico legal de umas coisas pintadas, assim, e umas coisas meio que escritas à mão, que tem um pouco a ver com a história, eu acho isso legal. Outra que, como várias edições da Aleph, essa aqui também tem alguns extras legais de texto. Então tem uma entrevista com o autor, que ele deu para uma revista falando sobre a adaptação do livro para o cinema. Um outro ensaio da BBC falando sobre o autor e como ele era espião do exército francês durante a Segunda Guerra. E fala daí sobre a recepção e tal, é bem divertido. E um outro ensaio muito legal do Braulio Tavares, que ele fala sobre ficção científica francesa como esse e americana, e falam coisas sobre esse livro especificamente, bem interessante. Sobre o enredo. Esse livro aqui tem uma narração moldura, então a gente tem aquele começo que vai introduzir a história principal. E esse começo, então, é um casal que tá numa nave espacial e acaba encontrando um manuscrito dentro de uma garrafa. E daí eles pegam pra ler e a história principal do livro tá nesse manuscrito. E então é um relato em primeira pessoa da pessoa que viveu tudo que ela tá contando, que é o Ulisses. Ele é um repórter, morava na Terra e foi convidado por um cientista para fazer parte de uma expedição. E eu não vou entrar nas partes técnicas, científicas da expedição, mas eles falam aqui. É uma expedição que está indo para um planeta com algumas características semelhantes à Terra. Mas é um planeta que fica muito longe. E essa nave tem uma tecnologia que tem uma velocidade que vai fazer com que eles cheguem nesse lugar vivos ainda. Mas, por outro lado, o tempo vai passar muito rápido na Terra. Vai passar mais tempo na Terra do que na nave. E então, assim, quando eles voltarem pra Terra, as pessoas que vão estar vivas não são as pessoas que eles conheciam e por aí vai. E esse jornalista topa aí. E quando eles chegam nesse planeta, eles começam a perceber que ele é bastante similar à Terra. Começam a entrar em contato com a natureza, tem água, o ar é muito parecido e por aí vai. E daí a grande alteração, digamos assim, é que humanos e macacos estão em lugares trocados. Então, os humanos são selvagens e vivem nas florestas, e enquanto os macacos que dominam as cidades, a ciência, a linguagem e por aí vai. Bom, esse personagem entra em contato com esse mundo de uma maneira um tanto esquisita, porque eles começam a se aproximar dos humanos e vão tentando entender o que está acontecendo, e porque eles sabem que são humanos, porque são fisicamente humanos, mas não são humanos no trato, não são pessoas que falam e tudo mais. E enfim, eu não sei o quanto contar para não ser spoiler, então eu acho que eu vou parar por aqui. Eu acho que a parte de ser um planeta de macacos não é um spoiler, porque, né, tá no título. E aquela parte da narração em moldura é interessante porque tem um final relacionado. Então, quando termina o relato e a gente volta para aquele casal que tá na nave, tem um desfecho bem interessante. Eu não vi o filme, tá? Mas diz que o final é diferente do final do filme, caso você tenha visto. Eu acho que esse livro tem alguns pontos bem legais.
Um questionamento bem legal que é feito em alguns momentos é o que faz do humano, né? O que é nosso, assim. E ele faz isso principalmente comparando os macacos com os humanos e fazendo paralelos com tudo isso. Outra coisa que eu gosto muito é o jeito com que, depois que ele tá nesse planeta, ele vai descobrindo, vai desenvolvendo pra tentar se comunicar, pra tentar dizer que ele não é um humano daquele planeta, ele tem linguagem, ele tem inteligência e por aí vai. Eu acho essa parte também bem legal. Eu acho um pouco legal quando eles falam também sobre as pesquisas em termos de pesquisa científica e psicológica e por aí vai. Eu acho essa parte interessante. Mas uma coisa que eu senti enquanto eu lia o livro é que várias partes podiam ser mais desenvolvidas, mais exploradas. Alguns momentos eu tinha a impressão que assim, o cara escreveu uma primeira versão e depois ele tinha que voltar e melhorar as coisas e tal. E foi bem engraçado, porque quando eu tava lendo um dos textos do Extra, é o texto... Então esse aqui é o pós-fácil do Braulio Tavares, que fala sobre ficção científica e tal. Ele fala que o autor disse que esse livro não é um dos seus melhores e que ele teria trabalhado um pouco mais nele se tivesse tido tempo. Aí abre aspas do próprio Bolet, e ele fala assim: eu não alcancei o que eu queria quando iniciei a escrevê-lo. Há longas partes do romance com as quais eu não estava completamente satisfeito. Eu achei isso curioso, porque eu meio que senti isso na leitura, e quando eu li essa frase eu tipo, era isso mesmo. Assim, gente, isso faz com que o livro seja menos extraordinário, menos incrível, mas não faz com que o livro seja completamente ruim. Eu achei o livro bem interessante, assim, eu acho que ele entra em temas legais e ele tem um desenvolvimento gostoso de ler, assim. Você vai tipo, nossa, o que vai acontecer com ele agora? Eu comentei no vídeo das leituras no mês de junho, inclusive, que eu fiquei um tempo assim sem ler muito, e esse aqui foi o livro que eu peguei pra voltar a ler um pouco mais. E super funcionou, assim. Foi bem legal nesse sentido. No fundo é um livro que quando você termina, você até percebe que ele tem seus probleminhas e tal, mas que quando você tá lendo, você não quer parar de ler, você realmente quer saber o que vai acontecer depois. E ele não é um livro burro por causa desses probleminhas nem nada do tipo. Ele é um livro que toca em temas muito interessantes. Eu acho que a ideia que ele teve pra desenvolver é muito legal. Enfim, pessoal, acho que era isso que eu queria contar desse livro pra vocês. Pra quem leu o livro, eu gosto muito da Zira. Eu acho ela uma graça. Eu adoro como eles vão se aproximando e tal. Acho o fim um pouco apressado, a parte que eles escapam e tal. Essa é uma das partes que eu acho que podiam ser mais desenvolvidas. E eu acho que até os próprios questionamentos e reflexões sobre tudo que está acontecendo podiam ser um pouco mais desenvolvidas. Outra coisa que eu gosto bastante também é como, depois que ele é capturado, ele fica um tempo... Ele aceita um pouco sua condição por um tempo. Eu acho isso interessante pra construção do personagem. Eu acho que faz muito sentido essa desmotivação temporária dele. Enfim, quem já leu, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até logo. Tchau, tchau.